Notícias que atualizamos permanentemente no portal informativo agência.eclésia.pt. Falamos agora com António Pinheiro Torres sobre a caminhada pela vida. Obrigado, António Pinheiro Torres, por estar neste programa. Acontece esta caminhada pela vida num momento em que não há propriamente, um debate público sobre a vida. Em todo caso, que urgência permanece para que o direito à vida seja afirmado no espaço público? Bem, a urgência existe na medida em que existe neste momento um edifício legislativo que põe gravemente em causa o valor da vida humana, seja a lei sobre o aborto, seja a lei sobre a procriação medicamente assistida e que consente na utilização de embriões para investigação científica, ou seja, a urgência está aí porque o edifício legislativo já existe. E já existe indiferença em relação a esse ambiente legisletivo contrário à vida? Indiferença? Por vezes sim, quer dizer, por um lado nós vemos uma parte da sociedade portuguesa que está empenhada em por um lado, denunciar a situação e, por outro, ocorrer àqueles momentos da vida das pessoas em que estes valores estão em causa, mas, ao mesmo tempo, nós constatamos que, na opinião pública, muitas vezes estes assuntos passam desapercebidos. O que me faz recordar, ontem, teve em Portugal um sobrevivente de Auschwitz, o Werner Reich, e que ele dizia, se você vir alguma coisa, se estiver a observar alguma coisa, manifeste-se. Porque se não se manifestar, vai acontecer uma coisa má e que lhe diz respeito a si também. E, portanto, foi um bom alerta e até um bom incentivo para nós para descermos à rua nesta caminhada pela vida. Que tem, então, que objetivos, essencialmente? Tem três grandes objetivos. O primeiro, afirmar o valor da vida humana. Afirmar como? Primeiro, pela própria presença das pessoas, novos, velhos, famílias, crianças, bebés, doentes, enfim, a própria presença das pessoas. Então, afirma o valor dessa vida e, por outro lado, pelas faixas, pelos cartazes, pelas bandeiras que levam e que faz com que na cidade seja um alerta para este valor da vida humana. Ao mesmo tempo também para dizer a quem nos governa, a quem decide, que largos setores da população não se identificam nesta tal ofensiva legislativa a que fazíamos referência há pouco. E, por fim, e concretamente, em relação à questão da eutanásia, que é um debate que está aí na sociedade portuguesa, sabemos que já existe um projeto de lei a propô-la no Parlamento e um outro que se encontra em discussão pública pelo país inteiro, é para, por um lado, dar as razões em relação ao absurdo de que seria uma proposta que, para aliviar o sofrimento, é preciso matar a pessoa, mas também alertar a sociedade portuguesa para a necessidade do cuidado dos doentes, dos moribundos, das pessoas mais envelhecidas e que, de facto, há ainda muito por fazer para assistir a quem precisa. De que forma é que os movimentos pela vida e a Federação Portuguesa pela Vida acompanham todo este processo legislativo sobre a eutanásia? Este processo legislativo é acompanhado em dois ou três modos. O primeiro modo é através daquela petição Toda a Vida tem Dignidade que nós apresentámos no Parlamento no ano passado e, portanto, o seguimento do processamento no Parlamento dessa mesma petição. E, aliás, já lá fomos chamados para dar as razões daquela petição e para ter uma conversa com os deputados que estão encarregues de a examinar. Esse é o primeiro modo. O segundo modo é organizando pelo país inteiro debates onde se possa falar sobre este assunto, alertar as consciências e, para isso, estamos sempre disponíveis a quem nos convidar para ir falar sobre isso. E depois, por outro lado, também nos meios de comunicação social, conforme somos solicitados, são os três grandes modos, digamos assim, de atuação. Mas há um quarto modo de atuação que não é da Federação e que é da sociedade portuguesa e que é o modo mais bonito, que é o mais bonito neste sentido, quer dizer, de uma outra dimensão mais humana e que é de cuidar de quem está doente, de acompanhar quem precisa, de ocorrer ao sofrimento do outro e que é feito, por um lado, nas misericórdias, nas unidades de cuidados paliativos e depois nos centros de idosos, em muitos sítios pelo país inteiro e esse é o modo que torna mais evidente que a eutanásia não é uma solução para os problemas do sofrimento. Que expectativas têm sobre o esclarecimento que pode ser feito e a mudança de consciências também das pessoas em torno dos debates que promove a Federação, mas que também estão em curso? Aquilo que constatamos é que cada vez que existe um debate sobre um determinado tema, cresce o conhecimento sobre ele. Porque, de facto, aquilo estar na praça pública faz com que as pessoas tenham atenção ao assunto e procurem razões e procurem saber porque é que defendem o que defendem ou o que é que pretendem defender. E, por isso, nós vemos, como aliás vimos nos processos referendários sobre o aborto, independentemente do resultado dos mesmos, que, de facto, a questão do aborto é hoje em dia uma questão mais conhecida na sociedade portuguesa do que era antes do debate existir. E, portanto, acontece da mesma maneira em todos estes temas de civilização. Na sua opinião, existe, em todo caso, o distanciamento da Assembleia da República, do processo da decisão legislativa
das pessoas, enfim, e das convicções das pessoas? Quer dizer, isso parece-me que sim, até porque há vários indícios disso. Por exemplo, nós vendo as sondagens publicadas no Expresso com distância de 1 ano sobre esta questão da eutanásia, vemos que não apenas a posição favorável diminui francamente, como a posição desfavorável aumentou e, ao mesmo tempo, também cresce o número, que é muito interessante, daqueles que antes tinham uma resposta pronta e que hoje em dia não sabem ou não respondem. Ou seja, quer dizer que não há, de facto, na sociedade portuguesa, pelo menos por este indício muito prático, um consenso ou uma proposta da eutanásia. E depois existem todos aqueles que estão sensibilizados com as questões do Serviço Nacional de Saúde, de que não se desista da assistência aos idosos e a quem precisa. E, portanto, eu creio que na sociedade, se a Assembleia da República, por absurdo, decidisse nesse sentido, claramente iria contra o sentido da sociedade portuguesa, e nós também pretendemos demonstrá-lo com esta descida à rua no dia 4 de novembro. E são, enfim, posições que estarão presentes nos discursos que serão feitos na Caminhada pela Vida e também em cartazes, etc. Não apenas, aliás, as pessoas são convidadas a trazer os seus cartazes, as suas faixas. Geralmente estas caminhadas são sempre uma grande festa, as pessoas cantam pelo caminho, encontram amigos e, ao mesmo tempo, até muito curioso que é conforme se vai passando nas ruas, pessoas que perguntam: porquê é que estás a fazer isto? Porquê é que desceste à rua? O que é que tu defendes? E, portanto, provoca um diálogo muito vivo e interessante. E essa é, de facto, uma das maneiras de participar e, ao mesmo tempo, claro, com as intervenções que terão lugar, seja no início da caminhada, seja no fim, para dar razões e argumentos que depois, durante o ano, serão desenvolvidos nos debates. Nesta edição da Caminhada pela Vida tem essa novidade de ela acontecer em 3 cidades. É verdade. Nós tínhamos sempre a ideia de, enfim, que a Caminhada pela Vida em Lisboa seria uma concentração nacional, mas de facto não é prático. Uma pessoa que esteja em Aveiro, que esteja no Porto, que esteja em Braga, pode, por causa de uma questão de amizade, deslocar-se até Lisboa, mas não é uma coisa que seja prática. E, portanto, o país inteiro foi desafiado a organizar Caminhadas pela Vida. Houve esta resposta do Porto e de Aveiro, e, portanto, é a primeira vez que se realizam noutros locais que não Lisboa, porque esta de Lisboa já é a 6ª ou 7ª edição, e, portanto, essa é uma novidade que também, ao mesmo tempo, reforça esta necessidade e, ao mesmo tempo, a comprova de manifestar que o país não se identifica com estas propostas que estão na Assembleia da República. Todas acontecem neste dia 4 de novembro. É verdade. Eu vou tentar lembrar-me de cor, mas se não me engano, em Aveiro é às 16 horas no Cais da Fonte Nova, junto ao Centro de Congressos. Em Lisboa e no Porto, ambas são às 15 horas. No Porto, no Terreiro da Sé, e em Lisboa, no Largo Camões. E todos os movimentos pró-vida estarão presentes e estão a dinamizar? Movimentos pró-vida e outras pessoas que não pertencem a estes movimentos, pessoas de diferentes confissões religiosas, outras sem confissões religiosas, porque este é um tema, de facto, que ultrapassa todas as fronteiras, porque é a fronteira da sensibilidade ao humano. A nossa civilização funda-se sobre o facto de que ninguém pode matar ninguém, ninguém pode tirar a vida a ninguém. E isto é sensível para todas as pessoas, independentemente da sua posição. E tem esses indicadores de presenças de pessoas de outras confissões religiosas? Isso temos, concretamente. Aliás, é bastante visível. Uma delas é da confissão evangélica, da confissão cristã evangélica, que de um grupo de motares cristãos e que abre o cortejo, que é sempre uma coisa impressiva e bonita de ver. Agora, independentemente de todo o outro sentido de estar na caminhada, só olhar para aqueles motares, avançar com aquelas motos, é uma coisa impressionante e que vale a pena ver. Já agora o percurso aqui em Lisboa será feito? O percurso vai do Largo Camões ao Largo de São Bento, ou seja, fazemos toda a rua da Escola Politécnica, entramos no Rato e depois descemos a Rua de São Bento. Começamos no Largo Camões, que é um lugar simbólico de Lisboa e da nacionalidade, e depois terminamos no Largo de São Bento, uma vez que é em frente à Assembleia da República, onde, em última instância, é onde tudo isto se decide. E, portanto, nós vamos lá, digamos assim, para também nós participarmos no processo de decisão legislativa. E o ponto de partida, como disse há pouco o António Pinheiro Torres, em Aveiro, no Cais da Fonte Nova, não é? E no Porto, no Terreiro da Sé, tudo no dia 4 de novembro. Exatamente. António, muito obrigado por ter estado aqui no programa a apresentar esta iniciativa de defesa da vida que vai acontecer no dia 4 de novembro. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.